Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje falando sobre os bastidores da política. Com a gente o Ronaldo Lopes Guimarães, está aqui batendo um papo com a gente, explicando esse trabalho de bastidores dentro da política. Agradecendo a você que nos acompanha pelo Facebook, também do nosso site tvvalinet.com.br, no canal 7 Analógico, no canal 34 Digital. Ronaldo, a gente saiu, do bloco passado falando sobre o trabalho das carretas na universidade, para atender a população, e falando das emendas parlamentares. E muito se ouve falar sobre a emenda parlamentar. O que são essas emendas parlamentares? Como elas podem chegar ao município? Como elas podem se transformar em bens e serviços para a comunidade? O Marconi, eu acho que eu até vou fazer uma crítica a questão das emendas parlamentares, porque muitos dos serviços que deveriam ser executados pelo Executivo, vamos falar aqui no plano federal, muitos serviços que o próprio Executivo deveria colocar à disposição da sociedade, ele repassa, para que o parlamentar possa fazê-lo. Vou dar um exemplo. Uma viatura para a polícia militar, Não seria obrigação do próprio governo fornecer essa viatura para o órgão, que é um órgão executivo, não é um órgão público? Enfim, não dá para entender, acho que você vai falar mais à frente sobre reformas, A emenda parlamentar, ela é um instrumento que o parlamentar tem, e ele dispõe de uma rubrica, e aí tem, por exemplo, ele tem X no Ministério da Saúde, ele tem mais Y no Ministério da Educação. Então, essas emendas, elas são impositivas, ou seja, o que o deputado colocar, o governo tem que executar, tem que repassar, e elas são divididas por ministérios, então elas têm essas rubricas. Agora, o parlamentar que vai definir, olha, do meu recurso de 15 ou 17 milhões, eu não sei bem o valor que está hoje, eu vou colocar 10 milhões no Ministério da Saúde, para me atender a minha base eleitoral, os prefeitos, os municípios. Vou colocar mais 5 mil ali no Ministério da Educação, ou no Ministério da Infraestrutura, no Ministério do Turismo, enfim, nos outros ministérios. Agora, existe também a emenda de bancada. E aí eu gostaria de voltar na questão das carretas. Por quê? Porque nós procuramos quase todos os deputados federais por Minas Gerais. Quase todos. Fomos muito bem recebidos, inclusive. E nesse trabalho de sensibilização, Marconi, de convencê-los de que essas carretas eram importantes, muito mais importantes para atender as comunidades do que para a própria instituição, a universidade, eu acho que até tem uma discussão lá dentro que eu não vou entrar, da comunidade lá acadêmica, do Conselho Superior, em relação a essas carretas. Não faço juízo disso, porque não sou mais da comunidade acadêmica. Eu sou da comunidade externa. Agora, eu acho, aí eu faço o juízo o seguinte, eu acho que o serviço, essas carretas, elas têm que funcionar. Porque foi muito trabalhoso, o projeto é interessante, é um projeto bom, então eu acho o seguinte, que tem que funcionar, independentemente de quem não goste, tem que funcionar. Os estudantes querem e a comunidade precisa, pronto. Eu estou falando enquanto cidadão. Agora, voltando aos deputados, foi o seguinte, existe a emenda de bancada, e na emenda de bancada é dividido também por ministério. Então, a bancada mineira atendia as universidades federais, certo? E como que era feito até 2018? Eles pegavam o valor global, que ficou ali definido para as universidades, e dividia por igual valor para as 11 universidades federais mineiras. Nós temos 11 universidades federais em Minas Gerais. É muita coisa, Então não sobrava muito, porque assim, você coloca aí 8 milhões dividido para 11, que foi em 2018. Quando foi em 2019, a gente já estava trabalhando na captação desse recurso, a bancada mudou o critério. E aí, ao invés de distribuir por igual valor para todas as universidades,
eles definiram o seguinte, ó, nós vamos dividir para os parlamentares o valor global, para cada parlamentar indicar para qual universidade que ele vai colocar. Ou seja, mesmo que o recurso seja de bancada, ele foi dividido, correto? Acho que dividido não é a palavra certa. Fracionado, né? Então, cada deputado ficou com um valor, salvo engano, de 153 mil. Da bancada mineira, 16 deputados e um senador colocaram recurso aqui. Então, 17, né? 16 deputados, mais um senador, 17 parlamentares, vezes 153 mil, eu não sei, mais ou menos 2 milhões, alguma coisa. Fora isso, Marconi, alguns deputados tiveram papel assim, muito importante nesse processo. E que eu acho até que eu deveria falar o nome de todos, mas eu não vou lembrar. Eu acho que o deputado Igor Timo, que é aqui do Vale de Jequitinhonha, teve um papel fundamental, inclusive em sensibilizar os outros deputados da bancada. Eles não colocaram a emenda individual impositiva deles, eles colocaram a emenda da bancada. Agora, o deputado Fábio Ramalho, ele não é aqui conhecido da nossa região, aqui de Diamantina, mas ele é muito atuante lá no Vale do Mucuri. Ele ajuda muito a universidade, lá em Teófilo Otoni. Ajuda aqui também, mas a base dele, né, político, acho que é mais em Teófilo Otoni. Ele é de Malacaxeta. E ele ajudou muito também. E, inclusive, ele e o Igor Timo colocaram, além do recurso de bancada, colocaram emenda deles, impositiva, individual, para essa aquisição das carretas também. Ronaldo, a gente vai estourar o tempo, mas eu gostaria de falar das reformas. Ontem eu fiquei apavorado com a proposta de reforma eleitoral. Não vou nem falar reforma política, reforma eleitoral que está sendo se debatida no Congresso Nacional. Bom, para mim é um grande retrocesso. Sempre achei que deveríamos fazer algumas reformas, a começar pela tributária, mas preferiram inverter o processo. E o que você pode falar dessas reformas que o Brasil tanto fala que precisa? Precisa mesmo? Então, Marconi, a gente falou aqui sobre emendas parlamentares, né? Veja bem a distorção das coisas. A gente vê um Supremo Tribunal Federal interferindo muito nas ações do próprio Executivo. O Legislativo ali sempre recorrendo, né, ao Judiciário para tomar decisão. E desde que eu me conheço, né, como gente, eu vejo esse tema, reformas. Precisamos de reformas. Recentemente houve uma reforma, uma mini reforma trabalhista, né? Mudou alguma coisa. Eu sei que não foi muito bom para os trabalhadores. Agora, a reforma política é que é a mais importante, Marconi. Porque, veja bem, vamos pensar que se nós tivéssemos o voto distrital, nós estamos em uma região aqui de quantos mil habitantes do Vale de Jequitinhonha? Será que nós teríamos condições de ter 3 deputados federais? Então, eu acho que a reforma mais importante hoje é a reforma política, né? Mas não é o que eles estão discutindo, né? Eles estão discutindo reforma eleitoral. O Congresso Nacional podendo desfazer uma decisão do TSE. É um absurdo isso. Não precisar de fazer prestação de contas junto ao TSE, ou seja, eu contrato uma empresa privada para poder fazer uma prestação de contas e fica valendo. Aí eu acho que... né? Como você bem colocou, não se trata de uma reforma política. O que eles estão tentando fazer são pequenos, vamos dizer aí, recortes, né? Para atender o próximo pleito, né, Marconi? Reforma política deveria ser uma coisa ampla para mexer com todo o sistema, né? O que a gente vê é realmente assim, o interesse do momento. A gente precisa fazer igual. Eles mexeram no passado, né, antes dessa última eleição, eles mexeram, não foi? Não pode mais ter coligação proporcional. Olha para você a confusão que foi essa eleição, depois dessa reforma
reforma, entre aspas, que eles fizeram, né? Teve vários vereadores em vários municípios com contas rejeitadas, prefeitos com contas rejeitadas. As informações não estavam bem claras, nem na própria lei, nem a própria justiça eleitoral estava sabendo orientar os partidos e os candidatos, se assim eu posso dizer, pedindo aí desculpas vênias à justiça eleitoral. Mas eu acho que o exemplo, ele começa lá de cima, de Brasília. Então as reformas são essenciais. Agora não pode, Marconi, fazer uma reforma administrativa, como eles querem fazer, tirando o direito também do servidor público, né? E muitas das vezes o maior prejudicado é o servidor público, é o cidadão que necessita das políticas públicas. Ronaldo, senão não vai dar tempo de a gente falar, mas eu gostaria que você fizesse um comentário, né, de uma forma bem sucinta, o que você está vislumbrando para as eleições do ano que vem, qual o impacto que isso terá nas eleições municipais, né, 2 anos posterior, como é que você está analisando isso? Marconi, eu estou assustado. Por quê? Porque nós vamos ter uma eleição extremamente polarizada, né? Os ânimos vão se exaltar. Por quê? Porque, de um lado, nós temos o ex-presidente Lula, que sai da cadeia e que é inocentado e já está apto para ser candidato. Por outro, a gente tem o Bolsonaro, né, com tudo que ele fala, às vezes fala demais, e a militância, né, as militâncias, de um lado e do outro, do Bolsonaro e do Lula. Eu não vou falar nem do PT, eu vou falar do Lula, porque existe o lulismo, né, Marconi? O lulismo e o bolsonarismo. Então, eu vou confiar que nós teremos uma terceira via, sabe? Eu acho que o Brasil precisa disso. De uma terceira via, mas de alguém que seja equilibrado. Se for mineiro, é melhor ainda, né? Tem aí o Rodrigo Pacheco, está sendo cogitado, né? É mineiro, é um cara muito novo, 44 anos, foi deputado pela primeira vez, depois já passou para senador, né? É presidente do Senado, o cara tem uma bagagem, tem uma competência. Agora, o reflexo dessa eleição nacional, né? E tem Minas Gerais também, né, Marconi? Nós temos aí o Zema, que o slogan do governo dele já fala, governo diferente, é um governo diferente mesmo, porque você não vê, né, tantas indicações políticas para os cargos. Aqui mesmo na região, os cargos não foram, parece que não foram escolhas basicamente políticas, foram escolhas mais técnicas. A gente sente falta daquela política mais velha, né, Marconi? Que a gente conversava mais, né? Ficou muito técnico. Não sabemos o que vai dar Minas Gerais. Na eleição passada, Marconi, o Anastasia, você lembra, iniciou a campanha, né, na frente. E o Zema, que ninguém dava nada por ele, veio e papou o negócio, né, papou a eleição. Outra questão, o vice-governador Paulo Brandt, não sei se você lembra que o Márcio Lacerda, como prefeito de Belo Horizonte, não o aceitou na chapa, algo assim, e ele, né, de uma hora para outra já estava como vice lá do Zema e virou vice-governador. Ele até teve em Diamantina na semana passada, e ele é candidato a algum cargo, não sei. Agora, o reflexo dessas eleições e da eleição nacional em Diamantina, claro, ele é imediato. Ele é imediato. Vamos colocar aqui, se o presidente Lula, né, se o ex-presidente Lula for eleito, o PT em Diamantina passa a ter um outro peso, né? Já tivemos aí nessa última eleição um PT bem diferente, não é? Não foi? Eu achei que foi bem diferente. Uma grande projeção, realmente. A Rosa se saiu bem, ela teve uma assessoria boa dos professores da universidade, muito organizada a campanha, etc. Agora, eu estou só dando um exemplo, eu acho que modifica muito as peças do jogo, né? Até porque o nosso prefeito Juscelino não pode mais ser candidato, né? Então eu acho que nós estamos com um cenário futuro aí aberto.
Ronaldo, o tema, o assunto é muito amplo, né? A gente poderia falar bastante. Eu já deixo o convite para a gente continuar essa conversa em uma outra oportunidade, que a gente está com o tempo estourado. Mas desde já eu quero agradecer a sua participação aqui junto com a gente, né? E que você aceite vir aqui continuar conversando sobre esse assunto tão importante, tão caro, que é os bastidores da política. Marconi, para mim é uma honra estar com você. Que quantas vezes você me chamar, eu estarei aqui. Muito obrigado a você, a toda a equipe da TV Vale, a todos os nossos telespectadores. Um abraço a todos. Quero agradecer a você. Conversamos com o Ronaldinho, né, o Ronaldo Lopes Guimarães, falando sobre os bastidores da política, já fazendo um compromisso de voltar aqui e continuar esse bate-papo que realmente é importante. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.